Subir ou decolar um drone não é uma brincadeira. De fato, quando a gente está estudando, por exemplo, na aerofotogrametria, aliás, nas cadeiras de agrimensura e topografia, a cadeira de aerofotogrametria, não falam às vezes da importância de que não é só subir o drone, que a gente precisa compreender coisas como, por exemplo, uma delas que nos arrebenta quando a gente começa a criar excesso de confiança. O excesso de confiança faz drones caírem, faz tu ter perda financeira ou, né, prejuízo, enfim. E o pior ainda, quando além do teu prejuízo, tu cria um dolo para outra pessoa. Né? São coisas que eu vou citar aqui com vocês no decorrer desse vídeo. Mas bem, vamos lá. Eu já tenho um comentário sobre um outro vídeo onde eu falo dos aventureiros que arriscam voar drone a qualquer jeito, né? Na verdade, qualquer pessoa que utiliza drone deveria ter um curso básico de pilotagem. Não aquele de fazer manobra apenas, mas um curso mais completo, onde a gente entende também o regramento, a lei em cima disso. Porque apesar das pessoas acharem que não existe lei para drone e que simplesmente tu vai levantar ele lá num parquinho e não vai dar nada, não, existe muita técnica e muita coisa envolvida com normativas, regras, leis, ou por exemplo, tá? Isso é de conhecimento meu empírico, ou seja, eu não fiz um curso, mas eu presenciei isso. Um dia, quando fui fazer operações nos Correios, próximo do aeroporto, e também vi isso em uma parte próxima ao aeroporto, porém do lado de fora e não nos Correios, tá? Aconteceu em 2 oportunidades. O técnico em questão era alguém que tinha cursos de pilotagem ou cursos aí com, enfim, diria que veículos aéreos não motorizados, né? Porque não dá pra falar muito bem da formação dele, que pra mim também não ficou tão claro. E esse cara, ele sabe falar a língua vamos lá, a simbologia das línguas, ou seja, ele falava papatango para dizer que era PT, o nome do equipamento do avião, por exemplo. Então ele usava a linguagem da aviação, que eles têm lá um regramento de como eles vão citar cada letra, né? E aí o cara falava com a torre de controle e dizia, olha, eu vou subir o drone aqui, então eu preciso fazer um voo a tantos metros, eu estou num raio de distância para o aeroporto de tantos quilômetros ou metros de comprimento. Eles sabiam onde estava a torre de controle, ele no rádio passando informação com o cara da torre. Aí quando o cara dizia, beleza, não temos nenhuma decolagem, nenhum pouso, nada, pode subir o drone. Ele subia. Às vezes acontecia de o drone estar a, sei lá, 80 metros de altura e o cara mandava ele baixar, tá vindo um teco-teco aqui, daí claro, eles falavam na linguagem correta, né, não do jeito que eu tô falando. E eu acompanhei aquilo. Foi uma experiência bem interessante, bem incrível, na verdade, ter visto aquilo. Realmente, eu já sabia que não era simplesmente decolar algo. Eu já tinha feito os meus voos de drone. Só que daí na ocasião eu tava ali vendo como é de uma maneira mais densa, né? Mais complicada ou complexa, diria eu. Então, tive essa experiência, não precisei pagar para isso, e ainda estava ali na condição, naquela ocasião, como não auxiliar, mas um outro topógrafo que faria outras atividades. Porém, naquele momento, como eu estava impedido de acessar ao outro campo, eu pude observar aquele campo ali feito pelo cara que era o chefe da topografia ali, na ocasião. Então ali eu fui um subcontratado para resolver umas bombas ali que estavam acontecendo, né? E o cara cuidando dessa outra parte. E veja bem, YouTube, quando eu citei a palavra que eu falei agora há pouco, não é nada que vai explodir prédios. E sim no sentido de algo complicado a se resolver, tá? Porque o YouTube ele tem uma cisma quando o cara menciona essas palavras, tá? Então, por favor, meu canal não é monetizado, mas o objetivo aqui é instruções. Bem, então, passando a vocês sobre pequenos detalhes e pequenas bobagens que a gente ouve falar, né, da aerofotogrametria. Então a primeira delas, eu vou falar de itens que eu utilizo, por exemplo, até hoje, quando necessário, quando faço aerofotogrametria. Vamos lá, a primeira delas, o subestimado por alguns e superestimado por outros, o Metashape. É um bom software sim, dá para fazer boas peças técnicas, mas ele é subestimado por quem usa LiDAR hoje em dia. O que eu vejo como positivo até um ponto e negativo até outro ponto. Vamos lá, eu vou falar um pouco agora das coisas técnicas do drone. Todo drone, ele trabalha com a parte RGB. O que vem a ser o RGB? O RGB é captura de imagem e identificação de cores. E pelo parâmetro das cores, o drone, os Mavic, por exemplo, Mavic 2 Pro, Mavic Air, ele não é que ele tenha sensores. Os sensores dele são de presença, né?
Os sensores dele são, eu tô a tantos metros de altura de tal lugar, né, de tal solo. Ou, se aproxima dele algum pássaro ou se ele está próximo de uma antena, os sensores estando ativados, ele vai apitar e não vai chegar próximo. Ok? Então, é isso. Este é o ponto, digamos que o ponto mais sensível da aerofotogrametria, que a gente tem que abordar. Então, o RGB, ele funciona bem, porém, ele não vai ter a penetração da sua imagem entre copas de árvore. Então, o RGB, o que é o drone RGB? O drone simples, daquele que só emite as fotos, e que depois a gente consegue juntar todas elas e converter em um ortomosaico. Bingo, é isto. Isso é uma aerofotogrametria de drone RGB. Os sensores que ele possui são apenas para identificação de distância quanto a solo e alguns objetos que estejam próximos. O que eu já vi alguns cometendo a bobagem de falar o seguinte: cara, se ele tá lá no ar, pra que tu vai colocar sensor de presença? Tá, beleza, mas e se porventura vem um único pássaro fora do bando dele lá, né? Não diria manada, né? Eu não sei qual é que é o coletivo de pássaros agora, não me veio à mente. Mas ele sai lá do bando dele, e talvez até seja bando, e se aproxima do drone. Aí, por não ter o sensor de presença, choque. Tu perde o drone, ele despenca e pode causar um problema, pode cair em cima da cabeça de uma pessoa, ou um veículo, ou uma casa. E pensem vocês, mesmo uma Mavic não sendo maior do que uma CPU, tá? Ou seja, eu vou comparar aqui o corpo de uma Mavic. O corpo de uma Mavic é do tamanho dessa garrafa aqui. Mas com as asas abertas, né, ele ocupa um espaço que é 4 vezes maior do que esse. Ou 5 vezes, diria eu. Bem, então imaginem. E esse objeto ele tem o quê? Aproximadamente uns 2 quilos, 3, deduzo eu. Entre 1,5 a 3. Imaginem isso despencando. Aí nós temos o quê? Gravidade. A cada metro se somam, sei lá quantos... são newtons, na verdade, né? Então imagina aquilo despencando e as hélices todas perdidas, ele não tem controle algum, ele não tem como, pelo menos as outras 3 asas, 3 hélices, caso uma se perca, né? Se perca? É isso. Que as outras 3 aguentem. Ele vai despencar, ele vai perder, porque perdendo um rotor ou uma hélice, dentre as 4, causa uma instabilidade. Né? Afinal, se são 4 pontos que estabilizam, um caindo fora, tu tem 25% de instabilidade, o drone vai começar a despencar. Isso do quadricóptero, né? Ou seja, 4 rotores, 4 hélices, não, 4 hastes. Então, esse é o grande problema. Agora, se tu tem um com 8, com 6, às vezes perdendo um, né, dependendo da magnitude da pancada lá nos ares, ainda assim tu vai ter um certo controle. Ele vai vir capenga, mas existe a possibilidade de controlar ele dependendo da situação. Ou seja, depende da perícia do piloto e depende também do equipamento e o choque contra. Então, assim, todas essas grandezas a gente deve citar. Aí agora falando de LiDAR, o que vem a ser um LiDAR? O LiDAR, além do RGB, ele tem uma câmera, que alguns consideram que é multiespectral e existe, e aí tem a outra que é a do sensor laser. Aí sim, tu tem os sensores do drone para a presença de objetos e distância em relação ao solo, e mais um laser que é apontado ao solo, ele identifica mesmo no meio, entre copas de árvore, ele consegue coletar com esses disparos lasers que a gente nem vê o que é solo. E aí, automaticamente, ele já tem lá num computador que, obviamente, tu terá que comprar junto ao teu kit, com um software porrada que estará em processamento das imagens. Ou seja, ele pega as imagens do que está sendo visto lá de cima, ou seja, o de cima da copa, e junto ao laser e o seu processamento, que é quase que simultâneo, o delay é, sei lá, de 4 a 15 segundos, então ele está passando por uma região. Quando ele estiver na região aqui próximo à minha tela, aqui na frente que vocês não estão vendo, essa parte onde ele estava passando alguns segundos estará em processamento ali, tu começa a ver as copas de árvore, folhas e o relevo embaixo. Então assim, aí muita gente descredibiliza o uso do RGB, esquecendo que o seu drone também é RGB, que na verdade ele tem as duas funções. E aí é claro, muito se fala em tecnologia, muito se fala, né, da aerofotogrametria, é uma ferramenta indispensável nos dias de hoje, pois ela elimina muitas possibilidades de erro. Porém, a aerofotogrametria por si só não tira, né, não minimiza os erros a 100%. Tudo o que acontece depende de quem está operando, depende do que é coletado, depende da metodologia, depende do processamento, tem uma série de fatores. E depende, obviamente, de
tu analisar bem tecnicamente se não é necessário ter um operador em solo para fazer coletas complementares. Motivo: não existem drones hoje que identificam marcos em solo por conta própria, isso não existe. É uma tecnologia... Às vezes eu vejo os caras comentando, né, de aerofotogrametria como se, porventura, tu simplesmente faz a imagem do drone e deu. E não é assim. E aí eu já tenho um vídeo aqui onde eu menciono hoje sobre fotógrafos fazendo aerofotogrametria. Eu não tenho por que eu discorrer desse mesmo assunto aqui. Observem esse vídeo que vai passar por aí em algum lugar. Mas... muita gente, né, descredibiliza o uso de um drone ou outro. Então vamos lá. O RGB, ele é muito bom como equipamento de entrada. Ou seja, um cara que está desprovido de muita grana para comprar, né, um drone LiDAR, ou que não tem demanda para isso, com um RGB e uma boa utilização de campo, ou seja, tu indo lá e batendo perna mesmo debaixo do mato, tu vai ter um bom desempenho. Tu não vai ter um desempenho excelente, mas tu terá um bom desempenho. Porém, uma coisa que eu tenho que informar para qualquer técnico em qualquer setor que utilize de aerofotogrametria. Isso aqui indifere da topografia ou de qualquer outro ramo, seja eles agronomia, paisagismo, as engenharias, que inclui também a arquitetura, tá? Não é nada contra vocês, é para esclarecer a vocês. Então, deixando claro, se não tiver uma pessoa batendo perna num lugar que é de vegetação densa, e isso aconteceu em fevereiro de 2024, ou 25, eu acho que foi 25, que foi minha última aerofotogrametria, né? Faz tempo que eu não faço. Uma observação importante: tem quem passa aqui por esse vídeo, não comenta, não dá like, não fala nada, não ajuda, não encontra o botão de hypar e não ajuda o produtor de conteúdo. Mas uma observação é, dá uma olhada ou no banner do canal lá em cima, tu clica aqui na miniatura do logotipo do canal e tu vai parar lá na tela onde tem o banner. Lá embaixo haverão alguns links, ou na descrição deste vídeo também existem alguns links que são bons para vocês em conhecimento. A gente se vê e continuem com o vídeo. Motivo: aqui a região onde eu estou, geograficamente eu estou num lugar desprivilegiado para esse tipo de trabalho. Não vem ao caso eu citar aqui, mas tem a ver com as catástrofes do fim de 2024. Desde ali, as coisas pioraram muito, né? Desandaram. Então ali foi minha última aerofotogrametria, né? Pelo menos das que eu tenho lembrança. Sim, com certeza foi. O que ocorreu? Em questão ali, um arquiteto comentou comigo: Fraga, cara, nós temos que fazer lá uma aerofotogrametria no pátio da empresa tal. Aí eu comentei com ele: beleza, quer fazer? É tanto o valor. E expliquei o motivo daí. Aí ele: cara, mas é muito, tal. Aí beleza, daí eu falei pra ele: tá, se tu levar em consideração que eu vou fazer uma aerofotogrametria com um drone RGB e que não tem clareira, né, e que o terreno ali ele se comporta de tal e tal jeito. Aí eu falei: se tu depois não quiser que eu fique refazendo curvas, dá pra fazer. Aí dá pra fazer no valor um levantamento que eu chamo assim, não, eu chamo levantamento cachorro, não é aquele que faltam nele informações. Não, eu vou pegar os limites de polígono da área, tá? Eu vou pegar o material necessário. O detalhe é que ele queria também as curvas daquela parte com vegetação. E aí eu falei: aquilo ali não vai ficar legal com o que a gente tem de equipamento, a não ser que o cara abra a clareira. Então, para praticar o valor que tu quer, para tu ganhar em cima o teu, beleza, dá para fazer. Aí, vai vendo. O que aconteceu? Passado um tempo, sei lá, um mês depois, eu já vi entregue na semana seguinte, as minhas peças técnicas, veio o cara: Fraga, cara, não tem como tu mexer ali naquelas curvas, porque o relevo não tá se comportando com como ele é de verdade. E aí eu de novo daí falei pro cara: pois é, mas eu te falei desde o começo, se tu não tiver duas clareiras ali naquele local, e se eu não passar ali a pé, ou alguém passar ali a pé e pegar pontos complementares, não tem como eu adivinhar onde é que está o solo debaixo daquele tanto de vegetação. Porque uma coisa que eu sempre falo a vocês: o cliente tem uma percepção de terreno limpo, que terreno limpo é terreno que não tem árvore muito alta, quando na verdade 80% do pátio não tinha árvore alta, né? Mas uma parte importante perto do limite tinha. E aí eu comentei com ele desde o começo: cara, do jeito que tu quer que eu faça, não dá, tem que ter clareira. Aí quando a gente foi, a promessa era de que haveriam clareiras. E aí, obviamente, o cliente não deu bola, esqueceu, sei lá o que ele fez, e não abriu as clareiras. Ainda bem que era um pátio para uma empresa, que nem eu falei pra vocês, 80%, ou seja, não era uma área rural, tá? 80% da área do cara tava limpa mesmo, e para o que ele queria fazer deu certo.
Só que o detalhe é na parte limítrofe, o cara queria demonstrar para ele como o nosso drone era sensacional. E eu comentei, sim, ele é sensacional. Ele faz as coisas conforme o que eu falei. Mas aí para isso, a área, o solo, tem que oferecer as devidas condições. E aí, obviamente, caíram as fichas da cabeça desse cara quando ele entendeu. Ah, não, então não tem como. Quando é drone apenas de imagem, o que a gente chama de RGB, tem que haver clareiras. Eu, sim, cara pálida. Eu falei pra ele, pô, agora tu entendeu. Finalmente tu entendeu. Eu já havia explicado isso uma dezena de vezes, mas ele só entendeu quando ele viu na prática. Ou seja, sabe aquele papo de o cara aprende com o tropeço? O dele foi assim, o aprendizado dele foi dessa maneira. E falando um pouco sobre Metashape e plano de voo, para terminar com o nosso papo aqui gente, tem gente que subestima a utilização do drone deploy até hoje. E tem gente que subestima o uso do Metashape, porque obviamente saíram outros softwares depois disso super evoluídos, né? Não no sentido de que o Metashape não funciona, tanto funciona que tem gente que utiliza até hoje. Mas vamos lá. Tem gente que subestima o uso do drone deploy. Aí às vezes eu vejo os caras, desculpa o termo que eu vou usar, tá? Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu vejo as boca aberteadas dos caras em falar coisas e não pensar. E aí uma outra coisa também que eu acho maluca hoje. Cara, se tu faz uma pergunta num grupo e sem pesquisar antes no Google ou falar com uma IA hoje, motivo, existe um acervo de informações na inteligência artificial de gente que tá alimentando isso no mundo inteiro. E aí tem gente corrigindo isso o tempo todo também. Então assim, hora ou outra, a IA vai falar bobagem? Claro que vai. A gente não pode confiar 100% nela. Mas uns 70%, 80% hoje ela já não fala mais bobagem. Inclusive de aerofotogrametria. E aí eu vejo às vezes os caras fazendo umas perguntas nos grupos assim, tipo... Cara, eu não entendo o porquê que tu vai a um grupo, sendo que às vezes tu pega ali 800, 1000 pessoas... E daquelas 800 ou 1000 pessoas, talvez 20 ou 50 viram alguém trabalhando com aerofotogrametria. A maioria das pessoas ainda trabalha num sistema bem arcaico. De teodolito, visada com trena. Tem um ou outro cara que usa hoje uma estação com laser. Tem cara que é apegado, eu vi isso em 2016, um cara apegado numa estação Zeiss. E a estação dele, na ocasião, já estava fazendo 20 anos. E o cara querendo arrumar a estação porque é a única que ele sabe mexer. Aí eu, pô, mas o cara não consegue aprender outra. Como não? Se tu tem toda essa bagagem de 20 anos trabalhando com uma estação, tu não precisa te apegar nessa estação. Transforma isso em um artigo de museu e compra outra. Aprende uma nova técnica. Qual que é o problema? Tu vai mexer com a tua neuroplasticidade, tu vai melhorar, evoluir como técnico. Mas não, as pessoas têm um apego descomunal às coisas. Então assim, eu não ganho um centavo passando essas informações para vocês, mas me sinto na obrigação de falar para vocês. Não subestimem o drone deploy, pois eu nunca vi ele derrubar nenhum drone. Ao contrário de outros softwares que eu vejo falar por aí que já aconteceu. Outra. Ah, não tá dando certo mais o meu login. Nem vou falar sobre isso. Aproveita e compra o meu curso que tá aqui embaixo que eu falo a respeito disso. Vamos lá. Plano de voo. Ah, é muito difícil fazer um plano de voo. Não, a única coisa é que ele vai estar em WGS 8.4. E aí depois tu vai ter que parametrizar as tuas imagens que estarão no EPSG correspondente ao teu fuso e tu vai ter que juntar as coisas lá, juntar o Lé com o CRE e fazer algo que está mais em circunferência, vamos dizer assim, mais em curvatura para algo mais plano. Tu vai ter que encontrar um meio termo. Então, até tenho que discorrer desse assunto em outro vídeo. A gente nunca trabalha com 100% de precisão. Na verdade, a gente sempre trabalha com uma tolerância, mas isso são coisas que eu tenho que explicar em outro vídeo. Senão esse aqui vai ficar muito longo. E outra, drone RGB é tão bom quanto o LiDAR. Depende do que tu tá fazendo. E depende de como tu te comporta em campo. E também depende dos limites físicos do campo e se tu pode ou não tirar uma vegetação ou outra. Mas assim, o drone RGB, ele pode produzir o mesmo resultado que um drone LiDAR. Então, às vezes tu tem que olhar assim, eu preciso de um drone LiDAR? Não, às vezes não. Às vezes tu precisa do RGB, porque ele cabe no teu bolso e porque tu vai ter o mesmo resultado que o LiDAR. O detalhe é o como tu usa o RGB. Lembrando, o RGB é aquele que trabalha só com as imagens, só o colorido, tá? Ou seja, ele não tem o laser lá para pegar o solo debaixo da copa das árvores. Mas agora, para quem usa câmeras multiespectrais, que daí é um assunto mais delicado, porque eu, como não sou agrônomo, fica tênue eu falar, né? Mas câmeras multiespectrais, tu detecta calor, tu detecta fungos, tu detecta uma série de coisas que apenas um laser não pega.
E também tem o multiespectral, que tem gente que chama a câmera, o LiDAR de multiespectral. Até onde eu aprendi são coisas diferentes, tá? Mas assim, isso é uma seara que é melhor eu realmente não falar, porque daí, por exemplo, nós vamos entrar em câmeras como uma Pir 3. Eu já vi o que ela produz, mas eu não tenho a competência para olhar para aquele produto e dizer se aquilo tá bom ou não. Apenas eu olhei um gráfico e achei, pô, legal, bacana. Deu para entender o que o agrônomo me explicou, mas eu não tenho a devida aptidão para falar a respeito. Então, mas assim, existe uma infinidade de equipamentos e itens que a gente pode testar. E uma outra coisa que eu tenho que reforçar, aproveitando esse vídeo aqui, aprendam a valorizar a hora técnica de vocês. Entendam que quando tu vai comprar um produto, tu paga o produto, o valor que for, e rindo, né? Mas a tua mão de obra, tu também tem que balizar pelo tanto que tu deixa na mesa comprando itens. Tem gente que acha, por exemplo, nunca me falta trabalho, mas trabalha tendo que fazer 50 levantamentos por mês para ganhar a mesma coisa que um cara que faz 5 ganha. Aí eu olho e deu, pra que tu corre que nem um doente mental? Que nem um maluco? Se daqui a pouco um outro cara que faz 10, 5 levantamentos ganha a mesma coisa que tu, quem é que tá certo nisso aí? Aí vão dizer assim, o Fraga é meio vagabundão. Não, não é isso. É trabalhar com a inteligência, é trabalhar sabendo que o teu custo, as tuas operações, elas devem se pagar. E mais de uma vez. Então, o que eu vejo? Tem cara que fala assim, não tenho problema em espalhar a informação. Sim, mas tu é bobo, porque tu tá dando munição pro teu concorrente. E às vezes uma munição muito preciosa. E aí tu tá que nem um doido trabalhando, fazendo 50 levantamentos por 500 pila, e um outro cara tá tirando com 5 levantamentos a mesma coisa que tu. Errado é tu que não sabe te precificar, aliás, te valorizar. Aí vai lá, te qualifica e saiba cobrar. Então assim, o trabalhar desenfreado, na minha opinião, é burrice. Sabe por quê? Qual é o maior ativo que o ser humano tem na vida? Tempo. Qual é o ativo mais escasso? Vou largar uma frase aqui. Nada detém a inexorável marcha do tempo. Se tu tá trabalhando igual um doido, sem parar o tempo inteiro, trabalhando de domingo a domingo para ganhar a mesma coisa que um cara que faz 5 levantamentos e tu faz 30, o errado é tu. Por não saber colocar o valor e porque tu tá abrindo mão de tempo de qualidade da tua vida para tá lá fazendo os outros ganharem em cima de ti mais do que eles deveriam. Logo, eu acho que o cara mais inteligente é aquele que trabalha menos e ganha mais. E não tô falando de ser escorado, de ser descansado. Não, tô falando de inteligência. Pensem nisso.